adoração, de louvor ao nosso Deus. Eu sei que hoje você acordou com uma expectativa no Senhor, né? Porque hoje é o domingo, é o dia do Senhor. E com certeza você passou a semana toda assim na expectativa. Vai chegar domingo, vai chegar domingo. Porque domingo é o dia do Senhor e eu e toda a minha família celebraremos ao Senhor em nossa casa, né, em nossa sala. Seja qual for o ambiente aí, tenha certeza de que Deus está aí com você, assim como Ele está conosco aqui. Que tempo precioso de louvor, de adoração. E eu sei que hoje não será um domingo diferente. Muito pelo contrário, eu creio que Deus vai marcar esse final de semana na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Como a Clara falou, né, ainda estamos nesse tempo online, mas ao mesmo tempo crendo que dias melhores virão em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, diga para o seu parente, né? Para sua esposa, seu esposo, seu filho, filha, diga para ele, se prepare, porque dias melhores virão. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Hoje nós vamos estar começando, dando início a uma série, né, chamada No Caminho da Promessa. No Caminho da Promessa. Achei muito joia, né, a nossa divulgação nas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, nossa página, sobre a pergunta, quem aí, né, tem uma promessa, né? Então eu sei que todos nós estamos vivendo tempos onde cada vez mais as promessas de Deus irão estar se cumprindo nas nossas vidas. Mas o que eu quero me deter nesse tempo em que nós vamos estar tendo essa série, é que nesse caminho, nesse processo, durante essa caminhada para chegar a uma promessa que a nós foi dada por Deus, nós venhamos estar aprendendo muitas coisas nesse caminho. Como nós devemos ter as nossas atitudes, como deve ser o nosso coração deve estar inclinado a quê nesse processo, nesse caminho. Então, eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 15. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Êxodo 14, a partir do versículo 15, diz o seguinte. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Então, perdi aqui. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, porque as águas tornem-se egípcios sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua vara, a sua mão sobre o mar, para que as águas tomem sobre os egípcios. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer.
E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas cobriram os carros cavaleiros de todo o exército de Faraó. Versículo 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Enrolei aqui um pouquinho na leitura, porque minha mão apertou aqui e subiu tudo. Mas vamos orar, queridos, em nome de Jesus, por esse dia, por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, esse momento e pedir, precioso Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro nesse momento, venha ao nosso coração, que possamos ser visitados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, que esta palavra venha entrar em nosso coração e os nossos corações estejam preparados como solo fértil, para que essa palavra venha crescer e frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos realmente aprender do Senhor nesse dia e ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui, um relato de todo um contexto onde nós vamos estar nos limitando ao povo de Israel. Um contexto, uma realidade onde eles, viveram muitos e muitos anos. Então, a gente vai saber um pouquinho dessa história do povo de Israel, O povo de Israel, ele subiu ao Egito a convite de Faraó, com mais ou menos 70 pessoas. Então, durante certo tempo, a Bíblia fala lá em Gênesis 47, você pode ver lá, o convite, quando José chama a sua família, chama todas as pessoas que faziam parte ali para ir para o Egito. Então, naquele momento, vem ali uma quantidade de pessoas, de mais ou menos 70 pessoas, onde eles vão habitar na terra de Gósen. E essa terra, a Bíblia fala que era uma terra boa, era a melhor terra, porque foi assim que Faraó disse para José: vai e olha a melhor terra aí e peça que a sua família habite aí. Se tiver pessoas que entendam de lavoura, de gados, esses podem cuidar dos meus gados. Assim foi feito logo nesse começo um laço de amizade entre Faraó e José, por tudo que José tinha feito como governador do Egito, Então, uma forma que a Faraó viu para entrelaçar essa amizade. Porém, queridos, os anos foram se passando, geração após geração, e fez com que o povo de Israel vivesse no Egito mais ou menos 430 anos. Só que nesses 430 anos, nem todo esse tempo, eles foram escravos. Nós vemos aí o comecinho que parece mil maravilhas. Mas as gerações foram se passando, e à medida que foi passando, foram mudando os faraós, Morria um, nascia outro, e avô, e tataravô, e tata do tata, do tata, do tata. E nesse processo, o esquecimento vai surgindo, vai aparecendo, Então, assim, as pessoas já foram esquecendo com o tempo quem foi José, o que José fez quando estava ali na terra do Egito, qual foi o papel principal de José, quanto que ele foi usado por Deus para que a população daquela época, os egípcios, não sofressem tanto. E o tempo foi passando. E à medida que foi passando, foi crescendo, e até chegou uma era faraônica, dominadora, um faraó amedrontado, um faraó inseguro, porque viu que o povo de Israel começou a crescer. Então, o que eles fizeram? Se depararam com a situação de que precisamos parar esse povo, porque eles estão crescendo. E vários planos foram surgindo. Matar crianças e matar toda e qualquer coisa que impedisse o crescimento do povo de Israel naquela época, ele foi usado para que isso acontecesse. Até que, de repente, surge o Moisés, Surge o Moisés, que viveu 40 anos lá dentro, conviveu, cresceu como filho da filha de Faraó, passou 40 anos, porém, devido a um episódio que aconteceu, onde ele matou um egípcio, fugiu para Midian, viveu 40 anos, aparentemente uma vida normal, voltou
Deus pediu para ele, depois de um encontro que ele teve com o Senhor na sarça ardente, volte para que eu quero libertar o meu povo. Havia um clamor no povo de Israel, havia uma oração, uma súplica de que queria viver um novo de Deus, queria viver uma mudança, queria viver porque ouvia com certeza entre eles os nossos antepassados, na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, com tempos maravilhosos eles viviam, com certeza entre eles se falavam isso e se deparavam com toda essa situação. E o que acontece? Deus levanta Moisés diante de uma sequência de pragas que nós já ouvimos, muitos de nós já ouvimos falar dessas pragas, né? E depois desse processo das pragas, começa um novo tempo, começa um novo ciclo na vida daqueles homens e mulheres que tanto clamavam, que tanto diziam: Senhor, eu quero uma vida, eu quero um novo tempo, eu não quero viver desse jeito, porque viviam escravizados. Era a forma, pelo fato deles terem vindo de uma outra região para o Egito, eram considerados como imigrantes. Então, aquele povo, a forma como o faraó e todo o seu exército tratava aquelas pessoas, porque não é dessa terra, porque vocês não são frutos desse lugar, vocês serão castigados, vocês terão que ser nossos servos. Até que Deus intervém em favor do seu povo, até que o nosso Deus ouve o clamor do seu povo e entra em ação, usando a vida de um homem para que esse processo, para que esse novo caminho, em cima de uma promessa que foi dada àquele povo, começa a acontecer. E muitas vezes nós nos deparamos com isso também na nossa vida. Nós vivenciamos situações e situações, até que Deus, de tanto orarmos e clamarmos, Deus vem em nosso favor e nos direciona ao caminho da promessa, daquilo que está nos aguardando lá na frente. Mas como eu falei no começo, esse caminho é um pouquinho... tem as suas fases, tem os seus momentos, tem aquele momento onde nós temos que realmente parar e pensar naquilo que Deus está planejando para nós lá na frente. Então começa o processo da saída do povo do Egito. Vamos voltar ao versículo 15 que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. Agora, depois de todo o processo que o povo de Israel já viveu, agora estão preparados para a saída do Egito, estão preparados ali com tudo que lhes foi dado, tudo que lhes tinha direito. E o Senhor mesmo pediu, quando vocês saírem, peçam ouros, peçam joias, peçam tudo que vocês têm direito, pelo tempo que vocês viveram como escravos, porque Faraó naquele momento queria se livrar do povo, né? Vão embora, eu não quero mais vocês, vão, então me dá isso aqui, me dá, pega, leva seus cavalos, leva seus gados, leva seus animais, levem suas famílias, quero me ver livre. Então, era a forma como ele queria se livrar do povo, né? Então, o que aconteceu? Nesse processo, Deus vem a Moisés e diz: diga ao povo que marche. Ou seja, lhe é dado agora uma ordem. Vamos então avante. Vamos então para frente. Vamos então para um lugar que eu vos mostrarei. Para um lugar que eu levarei vocês. Então levou aquela euforia, aquele povo todo ali. Vamos lá. E como diz no Nordeste, simbora, né? Vamos em frente. E nós vamos alcançar. Então, nesse momento, foi-lhe dado uma palavra de ordem. Mas o Senhor, nesse processo, uma das coisas que nós pensamos às vezes é: tá bom, eu tenho uma palavra, mas e aí, como que vai ser? Porque com certeza, querido, no meio daquelas milhares e milhares de pessoas, que a Bíblia relata que eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, daria milhares de pessoas ali, naquele trajeto. Então, o que a Bíblia fala? O que surge naquele meio? Burbúrios, conversas. Mas a Bíblia fala que o Senhor disse: vão, segue avante e não se preocupem. Fiquem tranquilos. Olha o que a Bíblia fala no versículo 19 e 20. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo
dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aquele e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. A Bíblia fala que a nuvem de Deus, que a presença de Deus estava ali. A Bíblia fala que quando o povo de Israel tomou a atitude de marchar, de ir adiante, à frente deles ia um anjo. E à medida com que eles souberam que logo atrás os egípcios começaram a perseguir de novo todo o exército de Faraó, a Bíblia fala que o anjo que estava à frente, aquela nuvem que estava à frente, foi colocado atrás. Ou seja, sempre em qualquer situação que nós vivermos, muitas vezes existem momentos, queridos, onde o Senhor está indo à nossa frente. Mas quando somos ameaçados, o Senhor dá ordem aos anjos para que nos guardem de trás. Ou seja, em nenhum momento da nossa vida estamos desamparados. Se estamos olhando para frente, se temos uma palavra de ir para avante, o anjo vai conosco. Mas se vem perseguidores, se vem um exército de inimigo atrás, o Senhor diz, agora eu te dou ordem para guardá-los de trás. E é assim que acontece com o povo de Israel. E eles começam, então, aquela trajetória, né? Começa aquele embate, Faraó, o exército e o povo, e aquela aflição toda, aquele momento, como eu falei, imagina comigo, gente. Milhares e milhares de pessoas onde existiam crianças, com certeza bebês de colo, e aquela opressão, mas a segurança de que o Senhor não estava desamparando aquele povo, fez com que eles olhassem, continuassem olhando para frente. E a Bíblia faz o seguinte, mas e agora? O que devemos fazer diante desse processo, nesse caminho? Primeira coisa que nós precisamos ter, queridos, quando nós somos levados por Deus para um caminho, para viver um tempo de promessa, um tempo de refrigério, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter atitude. Repita comigo aí na sua casa, atitude. Precisamos ter atitude. Versículo 21 diz o seguinte, de Gênesis 14, 21. Então Moisés estendeu a sua vara sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor, mais uma vez, a gente vê a mão de Deus, o agir de Deus, aleluia. Ele diz assim, ó, põe a mão. Moisés vai lá e põe a mão. Sabe o que acontece, queridos? O Senhor é quem faz a obra. Às vezes nós nos precipitamos, às vezes nós nos atemorizamos, mas o Senhor diz para nós, só precisamos ter atitude. E eu, o Senhor, vou fazer o que deve ser feito. Eu, o Senhor, vou agir por você. Eu, o Senhor, à medida com que você se posicionar diante de Deus e pôr a mão, o Senhor vai agir. E foi o que a Bíblia está dizendo aqui para nós, que nós precisamos ter, primeira coisa que nós precisamos entender, é ter essa atitude, sabe, queridos? E a Bíblia fala que a mão do Senhor, ela veio e soprou com um forte vento. Existem estudos, relatos que falam que esse vento foi mais ou menos em torno de 70 quilômetros por hora, 70, 72 a 100 quilômetros. Imagina aquele vento forte, à medida com que ele tomou uma posição, veio o quê? Veio o vento forte. Imagina você estar ali atemorizado, Deus pede para você uma atitude, você vai e faz e tem aquela atitude e de repente vem um vento forte. Às vezes nós pensamos assim, nossa, obrigado, Senhor, está tão bom essa vida. Obrigado, nós oramos por algo, por um alvo, por uma situação. E quando você pensa que está melhorando, quando você sente que o anjo está te guardando, está te protegendo, Deus diz assim, haja, tenha uma atitude, você vai e levanta a mão. Só que quando você levanta a mão, de repente vem sobre a sua frente, bem na sua frente, sabe o quê? Um vento forte. E você pensa, nossa, um vento forte, poxa, será? O Senhor já mandou para me crer, para me acreditar, para me olhar para frente, esse vento agora? Nós nos questionamos, nós paramos e nós pensamos, por que esse vento?
Sabe, queridos, nós precisamos entender que se o vento está soprando muito forte, se prepare para o sobrenatural de Deus. O vento, queridos, era apenas o começo de algo sobrenatural que Deus iria fazer a partir daquele vento forte. Se está soprando forte aí, calma, fique tranquilo. O sobrenatural de Deus vai se manifestar. Creia nisso, acredite, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então você vê uma atitude ali, coloca a mão, vem aquele vento forte, imagina você tomado, você olha para aquele e o vento diante dos seus olhos. Mas aí vem o quê? A intervenção de Deus. Vem a mão de Deus, sabe? Embora muitas vezes nós não entendamos certos ventos fortes em nossa frente, queridos, mas o melhor de Deus, como nós sempre falamos, o melhor de Deus ainda está por vir. Creia nisso, aleluia. E de repente nós vamos para a segunda, nesse processo desse caminho, nós vamos para a segunda atitude que nós precisamos ter diante desse caminho da promessa. Nós precisamos ter foco no caminho. Olha o que a Bíblia fala no versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Você agiu, você teve atitude, o vento veio forte, querendo te assombrar, querendo te trazer medo, mas de repente o sobrenatural de Deus se manifesta. Diante dos seus olhos, depois de mais ou menos, a Bíblia fala que ao amanhecer praticamente estava ali, foi quando o vento foi cessando, e aí o que aconteceu? O povo foi passando pelo seco. E a Bíblia fala que se abriu algo, um caminho, algo por onde um lugar por onde aquele povo poderia caminhar, poderia andar. E a Bíblia diz que ao seu lado foram criados muros, à direita e à esquerda. E quando nós nos deparamos com esse momento, o que nós podemos aprender com tudo isso? Quando nós estamos falando num caminho, numa direção, na promessa que a nós foi dado, a nós foi confiado, Deus falou, está falado, venham os ventos fortes, abrem-se o caminho. E a Bíblia está dizendo que quando abriu o caminho, houve uma parede dos dois lados. O caminho, uma direção, um foco. A segunda coisa que nós precisamos fazer quando nós estamos nesse caminho é ter foco, é olhar para frente, é olhar para aquele que disse: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas, queridos, nesse caminho da promessa estão olhando para os lados? O que tem aqui à direita? Você está vendo? Nossa, escandalizei. Aí ele vira para o que tem aqui à esquerda? Eu sabia que o irmão fulano de tal era assim. Olha o que está acontecendo com tal lugar. Olha o que está acontecendo com tal irmão. Olha o que está... Olha. Sabe, fica vivendo uma paranoia, literalmente, mas esqueceu que quando Deus o chamou, não foi para olhar para a direita, não foi para olhar para a esquerda, mas foi para olhar para o caminho que Deus tinha abrido à sua frente. Mas nós muitas vezes nós desviamos, queridos, disso. Nós atentamos para aquilo que muitas vezes tem nos distraído. O que está distraindo você do caminho da promessa? O que está mexendo aí com você, no seu coração, na sua alma, nas suas emoções, que tem tirado você do foco? Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Somente para Ele. Sabe? Porque às vezes, se você ficar olhando para as águas que estão ao lado, pelo muro que foi levantado de água ao seu redor, você poderá morrer afogado. Muitos estão morrendo afogados por falta de um objetivo, por falta de um foco, por falta de algo promissor que está aguardando a sua vida lá na frente.
Sabe, queridos, eu entendo quanto eu vejo a fidelidade de Deus na vida desse povo, quanto eu vejo o amor de Deus para com eles e para conosco, que nós vivemos esse tempo hoje também. Foi aberto, o mar já se abriu, já está seco. Deus está dizendo, segue, está aí, ó. Veio a tempestade, soprou o vento, veio forte, mas está aqui o caminho. Ei, olha para mim, olhe para Jesus, olhe para aquele que é o único caminho que pode trazer salvação, restauração, curar, libertar, é Jesus. Somente Jesus. Nesse nome há poder. O nome que está acima de todo nome. É Jesus. Sabe, querido, nós estamos nesse processo. Nós estamos nesse caminho. Nós estamos caminhando para alcançar algo que está nos aguardando. Mas precisamos olhar para frente. Precisamos olhar para a promessa. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha o que a Bíblia fala. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha o que a Bíblia fala, meu amado. Tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Fixe seus olhos no caminho. Fixe seus olhos para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Ele que é o autor, ele que fez com que dentro de nós fosse gerado algo sobrenatural, queridos. A nossa fé. Porque agora vamos nos ver naquele momento, passando por aquele caminho. Quantas pessoas, como eu falei, milhares e milhares de pessoas. E nesse caminho, muitas pessoas, com certeza, tiveram conversas entre si. A Bíblia não relata, mas nesse interim, às vezes aquele vislumbrar, nossa, isso, olha aqui, né? Que coisa mais linda, esse mar aqui, que de vermelho só tem o nome, né? Porque ele é azul, na verdade, é bem cristalino. Então as pessoas começaram a ficar ali, se vislumbraram. Mas o que acontece nesse interim, querido, nesse caminho, milhares e milhares de pessoas andarão ao seu lado. Milhares e milhares de pessoas caminharão com você. Mas você está olhando para aqui, dando atenção para o que estão falando, que muitas vezes estão sendo usados para te tirar do caminho? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que nesse processo da caminhada, muitas e muitas pessoas aparecerão e comentarão e irão querer mostrar, vislumbrar você com algo, com outra coisa. Mas aquele que reconhece que foi chamado por Jesus, que ouviu a voz de Deus para viver as promessas de Deus aqui na terra, não é o que está à direita, não é o que está à esquerda que vai lhe tirar do foco. Porque ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Como nós tivemos uma série aqui sobre uma identidade, né, bem resolvida, sobre quem você é em Cristo Jesus e reconhecer quem chamou você. E por último, queridos, nós precisamos ter a confiança. Né? A confiança, outra atitude que nesse processo, nesse caminho, nós precisamos agir. A confiança no versículo 31, ainda do capítulo 14 de Gênesis, diz o seguinte: E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Imagina toda aquela situação, né? Vamos pensar aqui comigo, aquela situação toda que o povo estava vivendo, né? E
De repente, a Bíblia fala que diante dos olhos, quando Deus pediu para Moisés, Deus ordenou de novo, coloca a mão e o mar se fechou. A partir daquele momento, muito mais, a Bíblia diz que o povo temeu ao Senhor e creu. Imagina, sabe, querido, muitas vezes nós nos deparamos com situações tão tristes, tão dolorosas, tão frustrantes nas nossas vidas. E de repente nós nos damos conta de que o Senhor esteve conosco e muito mais o que o Senhor espera de nós é que a nossa fé cresça mais, que a nossa confiança em Deus cresça mais. Sabe, Deus está levantando um povo para que nesses tempos que vai crer cada vez mais, que vai confiar muito mais no nosso Deus. Porque as adversidades vêm, as frustrações vêm, as lutas vêm. Esse tempo todo que nós estamos vivendo, quantas famílias têm sofrido percas de seus familiares, sabe, queridos? Mas a nossa confiança diante de tudo isso, cada vez mais consolando, crendo que o Espírito Santo consola essas famílias, que o Espírito Santo visite cada lar, porque não é fácil perder um ente querido. Mas, ao mesmo tempo, nos é impulsionado, nós que estamos aqui, a declarar a confiança em Deus. Como nós cantamos aqui, declarar a confiança, quando eu digo eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Está nele, está no Senhor, é para Ele que nós precisamos olhar. É para o Senhor que nós devemos inclinar o nosso coração. É naquele que usou o Senhor Jesus para trazer a redenção à humanidade. Mas muitas vezes nós até agimos diante das adversidades. Nós até reagimos de forma até que não agrada ao nosso Deus. Mas não esqueça, queridos, que os ventos fortes, eles vão abrir o mar lá na frente. Quando estiver vindo um vento forte sobre a sua casa, como eu falei ainda há pouco, é porque o caminho vai se abrir. Quando o caminho se abrir, quando você estiver caminhando, andando pelo caminho, olhe para a frente, olhe para Jesus, olhe para o nosso Senhor, olhe para o nosso libertador, olhe somente para Ele e desenvolva uma atitude de confiança. Se nós não confiarmos no nosso Deus, sabe, não é na força do braço, não é no natural, não é naquilo que você está vendo, não é naquilo que você está ouvindo, mas é no sobrenatural de Deus. É aquilo que Ele vai fazer em mim e através de mim. É aquilo que Ele vai fazer em você e através de você. Como eu falei, nesse caminho há um processo. Existem fases onde nós precisamos estar preparados. Foi nos dado uma promessa, foi nos dado uma palavra. E você, como você tem encarado esse caminho da promessa? Se Deus falou, está falado. Se Deus disse que algo ia acontecer na sua vida, vai acontecer. Se Deus declarou que na sua vida há prosperidade, há abundância, há saúde, você está nesse caminho, você está no caminho da promessa, isso vai acontecer. Mas confie em Deus. Confie em Deus e tudo mudará. Confie em Deus. Confie em Deus. O nosso trabalho é confiar, é descansar. Sabe de quem é o trabalho? De Deus. É teu, somente teu todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar no Senhor. Sabe, queridos, que nesse dia o Senhor possa tocar a sua casa. Que nesse dia o Senhor possa tocar a sua família. Que nesse dia você possa viver um novo tempo. Que nesse dia você possa ser tocado, impactado pela presença de Deus aí no seu lar. Eu quero dizer algo para você, querido. Não deixe de confiar no Senhor. Não deixe de andar no caminho. Não deixe que o medo, não deixe que os ventos fortes te atemorizem e te impeçam de entrar no caminho que o Senhor já preparou para você. Eu quero que você nesse dia coloque a mão no seu coração aí onde você está, na sua casa. Eu creio que o Senhor fará maravilhas e vai continuar fazendo mais e mais, muito mais. Eu quero orar pela sua casa, eu quero pedir para você que está em casa se colocar de pé, juntamente com a sua família.
E vamos orar nesse momento, queridos. Vamos orar para que nada, absolutamente nada, nos tire do foco, nos tire do caminho. Para que nada, absolutamente nada, nesse caminho da promessa, nos desvie do propósito do Senhor. Para que possamos ter atitudes, para que possamos viver cada vez mais aquilo que o Senhor está preparando para nós. Ó Senhor Jesus, eu quero orar nesse momento, Senhor, por essa família, por este homem, por essa mulher, por essas crianças que aí estão, que eu não estou vendo aqui, mas o Senhor está visitando as suas casas nesse momento, Senhor. Ó Deus, quantas nuvens fortes, quantos ventos fortes têm se levantado talvez no seu lar, na sua casa. Mas nesse momento eu quero decretar, Senhor, a confiança em Ti. Um coração que se sente amparado pelo Senhor, que não despreza a Tua misericórdia, que não despreza o Teu amor, Senhor Jesus. Oh, Senhor, que nesse dia vidas possam ser alcançadas olhando para Jesus, olhando para não tirando o foco, não tirando os olhos do Senhor, firmados nas rochas, alicerçados em Cristo Jesus. Estamos vivendo dia após dia, caminhando para uma promessa que irá se cumprir nas nossas vidas. Estamos vivendo, Senhor, dias que poderão ser, sabemos que serão, dizem que viveremos o sobrenatural do Senhor, onde diante de um mar, Ele vai se abrir quando agirmos, onde diante das tempestades, diante dos ventos fortes, aquilo que era forte se tornará limpo, se tornará seco, e nós andaremos, Senhor, confiando e olhando para Ti, Senhor, olhando para Ti, Senhor. E ainda que as águas tentem nos afogar, sabemos que ainda assim o Senhor estenderá a sua mão para nós. Levanta suas mãos aí na sua casa, meu amado. Adore o Senhor. Cultue, levante um altar de adoração a Deus. Milagre vai acontecer aí na sua casa. Manifestação do poder de Deus irá acontecer na sua casa. Creia que Deus é muito maior. O sobrenatural de Deus está por vir sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre a tua casa. Comece a cantar agora. Erga sua voz aí. Cante para o Senhor. Cante para o Senhor. Aumente o som da sua casa, na TV, e declare isso. Declare isso. Oh, Ele é nosso abrigo. Aleluia! Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tua. Cante isso. Declare. E me faz andar sobre as águas. Oh! Aleluia! Ele é. Tu és o Deus da minha salvação. És o nosso dono. Minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia! Levante um altar, meu amado, de adoração ao Senhor. Se o sol se pôr, declare. Se o sol se pôr e a noite chegar. Cante. Declare isso. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Diga. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tua.
glorifique o nome do nosso Deus, que tem preparado algo sobrenatural nas nossas vidas. Aleluia, Senhor, nós te louvamos nesse dia, rendemos a honra a Ti. Saber que nesse caminho da promessa Ele está conosco. Como é bom saber que Ele está à frente e que ainda que as dificuldades venham, se for necessário, Ele nos guarda por trás. Ele dá a ordem aos anjos para nos guardar. Ele está à nossa frente. Fitamos os nossos olhos em Jesus. Estamos no caminho da promessa. E vamos encerrar declarando isso. Quero que você vire pessoa, sua família aí que está com você, cultuando ao nosso Deus nesse dia. E diga para Ele: se prepare. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Que o Senhor nosso Deus guarde sua família nesse dia, essa semana, que te conceda muita graça, muita proteção, sabedoria, revelação, discernimento, que a comunhão com o Espírito Santo, dia após dia, possa ser intenso em cada momento da sua vida. E não esqueça, firme seus olhos, coloque os seus pés no caminho, ande no caminho, olhe para frente. O Senhor é conosco. Deus abençoe sua casa, sua família. Tenha uma ótima semana, cheia de vitórias, cheia de conquista, cheia de sucesso e realizações. Logo, logo teremos nosso culto Paz Kids. Então incentive nossas crianças a estarem cultuando também